Era o ano de 1850. O lugar era o Reino de Gaza. Este reino se estendia pelo que hoje chamamos de Moçambique. Também cobria partes do Zimbábue e da África do Sul. Mdungazwe cresceria para ser conhecido como Ngungunhane. Ele se tornaria o último imperador de Gaza. Mdungazwe nasceu na realeza. Seu avô era o grande Soshangane. Soshangane havia fundado o Império Gaza. Ele havia fugido das guerras de Shaka Zulu e criou um novo reino no norte. Soshangane diz: "Eu era um guerreiro feroz e um líder inteligente. Construí um império que duraria décadas." Mdungazwe cresceu ouvindo histórias da bravura de seu avô Soshangane. O jovem príncipe aprendeu os costumes de seu povo. Ele aprendeu a lutar com uma lança. Ele aprendeu a andar a cavalo. Ele aprendeu a arte da guerra. Mas ele também aprendeu sobre liderança. Ngungunhane diz: "Observei meu pai, Muzila, governar o império. Muzila havia tomado o poder após uma luta com seu irmão. Eu vi os desafios de governar um vasto império." Ngungunhane diz: "Eu vi como meu pai lidava com chefes rivais. Eu vi como ele negociava com comerciantes europeus. À medida que Mdungazwe crescia, também aumentavam as ameaças ao seu povo. As potências europeias estavam famintas por terras africanas. Portugal, Grã-Bretanha e outros estavam dividindo o continente. O Império Gaza estava em seu caminho. Ngungunhane diz: "Eu sabia que teria que ser forte. Eu teria que ser inteligente. Eu teria que ser como meu avô Soshangane." Mal sabia ele que em breve seria chamado para liderar seu povo. O leão de Gaza estava prestes a rugir. Em 1884, uma mudança varreu o Império Gaza. Muzila, o imperador, morreu. Chegou a hora de um novo líder. Ngungunhane diz: "Eu estava pronto. Eu estava me preparando para este momento. Mas eu não estava sozinho. Meu irmão, Mafemani, também queria o trono." O palco estava armado para uma batalha de sucessão. Era um teste que Mdungazwe teria que passar. A luta foi feroz. Mdungazwe reuniu seus apoiadores. Ele reuniu o exército. Ele fez alianças com chefes poderosos. Mafemani fez o mesmo. Os dois irmãos se enfrentaram em batalha. Foi uma luta pelo futuro de Gaza. No final, Mdungazwe saiu vitorioso. Mdungazwe provou ser o líder mais forte. Ele assumiu o nome de Ngungunhane. Significava aquele que engana o inimigo. Ele era agora o imperador de Gaza. Ngungunhane diz: "Minha primeira tarefa foi garantir meu poder. Lidei duramente com aqueles que se opuseram a mim. Recompensei aqueles que me apoiaram. Reorganizei a estrutura do império. Coloquei aliados de confiança em posições-chave. Construí uma nova capital em Manjakazi. De lá, eu poderia controlar melhor meus vastos territórios." Ngungunhane estava determinado a ser um governante forte. Ele queria ser digno do legado de seu avô. Mas Ngungunhane enfrentou desafios desde o início. Os portugueses estavam pressionando em suas fronteiras. Outras potências europeias estavam fazendo acordos com chefes vizinhos. Ngungunhane diz: "Eu sabia que tinha que ser inteligente. Eu tive que equilibrar diplomacia e força. Fiz acordos com alguns europeus. Lutei contra outros." Ngungunhane estava a jogar um jogo perigoso. O destino de seu império estava em jogo. O leão de Gaza rugia, mas nuvens de tempestade se formavam no horizonte. O império de Ngungunhane era vasto. Ele se estendia do rio Zambeze, no norte, ao rio Maputo, no sul. A oeste, alcançava o atual Zimbábue. No seu auge, cobria mais de 90 mil quilômetros quadrados. Ngungunhane governava povos diversos. Havia Xangaan, Ndau, Chope e muitos outros. Ele teve de ser um político habilidoso. Teve que equilibrar as necessidades de diferentes grupos. Teve que manter a paz entre chefes rivais. O imperador era conhecido por sua inteligência. Ele também era conhecido por sua crueldade. Ngungunhane governava com mão de ferro. Ele esmagou rebeliões rapidamente. Ele exigia lealdade de seus súditos. Aqueles que se opunham a ele enfrentavam punições severas. Mas Ngungunhane também recompensava aqueles que o serviam bem. Deu terras e gado a chefes leais. Promoveu guerreiros habilidosos. Construiu um exército forte. Ele sabia que precisaria de aliados para enfrentar a ameaça europeia. O comércio era importante para o Império Gaza.
Ngungunyane controlava rotas comerciais importantes. Ele negociava marfim, ouro e outras mercadorias com os europeus. Ele também negociava com reinos africanos vizinhos. O imperador usou esse comércio para fortalecer sua posição. Ele adquiriu armas e outras armas modernas. Ele construiu sua riqueza. Mas o comércio também trouxe problemas. Os comerciantes europeus queriam mais controle. Eles pressionaram por concessões. Ngungunyane teve que equilibrar os benefícios e os riscos do comércio. Com o passar dos anos, ele enfrentou uma pressão crescente. Os portugueses estavam se tornando mais agressivos. Eles queriam transformar Moçambique em uma colônia. Outros líderes africanos estavam fazendo acordos com os europeus. Alguns dos próprios chefes de Ngungunyane foram tentados por ofertas portuguesas. Ngungunyane teve que agir. Começou a resistir mais abertamente. Recusou as exigências portuguesas. Atacou chefes que se aliaram aos europeus. Ngungunyane estava lutando pela sobrevivência do seu império. O confronto final estava próximo. Era o ano de 1895. Os portugueses haviam decidido acabar com o domínio de Ngungunyane. Eles enviaram uma expedição militar. Foi liderado por Joaquim Mouzinho de Albuquerque. Ele era um oficial habilidoso e determinado. Os portugueses tinham armas modernas. Eles tinham soldados treinados. Os guerreiros de Ngungunyane eram bravos, mas estavam em menor número. Ngungunyane conclamou o seu povo a resistir. Não poderiam deixar os invasores tomarem suas terras. Mas a maré da batalha estava virando contra ele. Em 28 de dezembro de 1895, o desastre aconteceu. Ngungunyane estava em sua capital, Chaimite. As forças portuguesas cercaram a cidade. O imperador tentou escapar, mas ele foi capturado. Foi um momento humilhante. O grande leão de Gaza estava acorrentado. A captura de Ngungunyane marcou uma grande vitória para Portugal. O último império africano independente na região havia caído. Os portugueses não se contentaram em apenas capturar Ngungunyane. Eles queriam fazer um exemplo dele. Eles o desfilaram pelas ruas de Lourenço Marques, agora Maputo. As pessoas saíram para ver o imperador caído. Alguns comemoraram sua derrota. Outros lamentaram a perda de seu líder. Ngungunyane foi então colocado em um navio. Ele foi enviado para o exílio. Seu destino era Portugal. O leão de Gaza estava deixando sua terra natal para sempre. O exílio foi duro. Foi levado primeiro para Lisboa. Lá, ele foi exibido como um troféu. Os portugueses celebraram sua vitória. Depois, foi enviado para os Açores. Foi mantido na Ilha Terceira. Viveu lá pelo resto da sua vida. Morreu em 23 de dezembro de 1906, longe do seu povo e da sua terra. O último imperador de Gaza havia partido, mas sua história não acabou. Na morte, Ngungunyane se tornaria algo mais do que apenas um governante caído. Após a morte de Ngungunyane, sua história poderia ter desaparecido, mas não desapareceu. Em vez disso, cresceu, mudou. Em Moçambique, as pessoas começaram a vê-lo de forma diferente. Ele não era mais apenas um imperador derrotado. Ele se tornou um símbolo de resistência, um símbolo de orgulho africano. Eu enfrentei os europeus. Lutei pela independência do meu povo. Isso ressoou em muitos moçambicanos. Enquanto Moçambique lutava por sua própria independência, a história de Ngungunyane ganhou nova vida. Os combatentes da liberdade olhavam para ele em busca de inspiração. Eles viram nele um líder que havia desafiado as potências coloniais. Escritores e artistas começaram a contar sua história. Eles o retrataram como um herói, uma figura trágica talvez, mas um que lutou bravamente contra probabilidades esmagadoras. Ngungunyane tornou-se parte da mitologia nacional de Moçambique. Em 1985, algo notável aconteceu. Ngungunyane voltou para casa, não em pessoa, é claro, mas seus restos mortais foram devolvidos a Moçambique. Foi um momento simbólico. A nação independente estava reivindicando sua história. Ngungunyane foi enterrado novamente com honra. Ele não era mais um exilado. Ele era mais uma vez parte da terra que ele havia lutado para defender. Este ato ajudou a cimentar seu lugar na identidade nacional de Moçambique. Hoje, o legado continua a evoluir. Os historiadores debatem a sua verdadeira natureza.
Ele era um tirano cruel ou um líder incompreendido? Um herói da resistência ou um governante condenado? A verdade, como sempre, é complexa. Mas uma coisa é clara. Ngungun desempenhou um papel crucial na história de Moçambique. Ele esteve na encruzilhada da independência africana e do colonialismo europeu. Sua história nos ajuda a entender aquele período turbulento. Isso nos lembra das lutas e sacrifícios do passado. O Leão de Gaza pode ter partido, mas seu rugido ainda ecoa pelas páginas da história.